Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem? Como vocês estão? Prazer enorme estar recebendo vocês aqui. Nosso primeiro dia da jornada, Quanto Vale o Seu Dinheiro? É um prazer enorme estar fazendo essa jornada aqui com vocês. Serão 5 dias de conteúdo exclusivo, conteúdo de, que vai lhe ajudar a mudar a sua relação com o dinheiro, através da consciência financeira, através de uma organização financeira. Tá bom? Então, hoje, eu estou muito feliz aqui que eu vou receber um convidado especial, um grande amigo meu, um irmão meu, e a gente vai falar muito sobre esse tema de consciência financeira. E antes de chamar o meu convidado, eu vou falar um pouquinho aqui sobre a J Soluções, sobre o método que eu desenvolvi também e sobre a minha trajetória para quem não me conhece. Então, o pessoal vai chegando, quero que vocês compartilhem com os amigos, compartilhem com os familiares, e aí vamos trazendo pessoas aí para participar com nós dessa jornada. Serão 5 dias, como eu falei, cada dia vai ser um tema específico. Eu vou ter 4 convidados especiais aqui. Hoje vai ser o Roger Alves, amanhã vai ser a Alice, depois vai ser o Fernando Romero, na quinta-feira a Marilene, e na sexta-feira, pessoal, eu vou entrevistar os alunos do Método Core. Os alunos que já passaram pela experiência de treinamento, experiência pela terapia financeira, e vão dar aqui um depoimento ao vivo de como foi esse processo e como eles conseguiram mudar a relação do dinheiro através de uma organização, através de uma consciência financeira, ok? Vamos em frente, então? O pessoal vai chegando aqui, curtindo. Muito bacana. Vamos lá. Então, o primeiro dia da jornada, pessoal, a gente vai falar muito sobre o tema consciência financeira. Mas antes de tudo, eu queria que vocês gravassem muito bem essa pergunta aqui. Quanto vale o seu dinheiro? Pode parecer meio estranho, né? A gente falar assim, tá, mas peraí, como assim vale o meu dinheiro? O valor é o mesmo. Mas aí que a gente tem um grande engano, tá? Porque a gente deposita muito valor para ter o nosso dinheiro. E eu queria que vocês refletissem, começassem essa consciência financeira através dessa pergunta-chave. Quanto vale o teu dinheiro? Qual valor você está dando para o teu dinheiro? Talvez você não vai ter essa resposta agora, mas eu tenho certeza que durante o processo da jornada você vai começar a refletir mais sobre a sua saúde financeira, sobre o quanto a parte financeira influencia no teu dia a dia, e você vai verificar o quanto de valor tem o seu dinheiro. Vai verificar o tempo que você gasta para ter dinheiro, aonde você está colocando o dinheiro que você ganha, onde você está investindo esse dinheiro, que na verdade tu trocou o teu tempo para ganhar o dinheiro. Então eu queria que você refletisse aqui um pouco mais profundo, além da parte monetária, e sim você verificar realmente a fundo assim quanto vale o meu dinheiro, tá bom? Então essa pergunta eu quero que você carregue ela e vá refletindo durante toda essa jornada. Tá? Serão 5 dias, todos os dias, 8 horas, nós vamos nos encontrar. E essa pergunta vai estar em todas as nossas lives, tá bom? Para que você vá construindo o valor do seu dinheiro. Cada um tem um valor. E o objetivo aqui é trazer ferramentas, conteúdo, para que você consiga melhorar essa relação com o dinheiro e consiga identificar realmente o valor que o dinheiro tem para a sua vida. Ok? Vou falar aqui bem rapidinho. Opa, aqui. Sobre a minha pessoa, vou falar um pouquinho sobre o meu currículo, sobre a minha trajetória, eu quero contar a minha história de vida, eu quero contar o porquê que eu trabalho com educação financeira, o que me despertou, qual é o meu propósito em cima disso. Então, eu sou fundador e diretor da J Soluções, uma empresa que eu criei faz aí já um bom tempo, mas desde o ano passado que eu venho atuando 100% dedicado a ela. Então, a J Soluções ela tem uma gama de serviços e produtos que é para ajudar as pessoas e as empresas. Então, eu faço serviço de consultoria empresarial, eu atendo pessoa física em terapias financeiras, processos de coaching, em análise de perfil comportamental. Também tenho uma empresa chamada J Jobs, que ela é uma agência de recrutamento e seleção, que tem foco em estágios, está em 8 cidades do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, a gente está aí trabalhando fortemente para entregar a nossa missão. Eu vou falar um pouquinho também da minha missão de vida, que é a missão da J Soluções também.
um pouquinho da minha trajetória aqui, pessoal. Eu sempre gosto de trazer nas minhas palestras, nas lives, porque eu acredito que a nossa história, ela é formada desde lá de pequeno, né? Mas a gente carrega isso ao longo do tempo. A gente vai perceber que na educação financeira, muitos comportamentos que nós temos, a gente traz lá da infância, inclusive a relação que a gente tem com o dinheiro. Então, a seguinte, ó, a minha trajetória profissional, eu coloco ali, começou com uns 9 anos de idade, que foi quando eu comecei a vender picolé na rua e doces. Eu vendia doce para minha mãe e vendia picolé. Quem é mais jovem há mais tempo aqui, né, vai lembrar que existia aqueles carrinhos de picolé que o pessoal saía na rua para vender. Então, eu vendia picolé no intervalo saía do colégio e ia vender picolé. Por que eu vendia picolé, pessoal? Porque eu não tinha meus pais não tinham condições de me dar dinheiro para comprar uma bicicleta e eu tinha um sonho de comprar uma bicicleta. Então, desde pequeno, o sonho me move e eu acredito que o trabalho, eu construí esse modelo mental que o trabalho, o dinheiro, ele é um meio para a gente atingir os nossos sonhos, nossos objetivos. Então, eu vendia picolé, ganhava 10 centavos lá por picolé, juntava um pouco eu gastava em videogame, em doce, enfim, e guardava uma outra parte. De tanto eu guardar e vender picolé, teve um belo dia que eu contei o dinheiro e tinha dinheiro para comprar bicicleta. Então, ali eu senti que eu tinha que trabalhar, que tinha que guardar dinheiro para me realizar. Então, eu sempre gosto de trazer na live e nas palestras, enfim, esse tema, porque eu acredito muito que a gente constrói nosso modelo mental desde pequeno. Então, eu sempre tive isso em mim, que eu tinha que trabalhar para me realizar. Então, isso eu trago até hoje. E quando eu comecei a trabalhar com educação financeira, eu trabalho muito forte isso, é a questão dos sonhos, dos objetivos, das metas. Porque se a gente não tiver sonhos e objetivos, dificilmente a gente vai conseguir guardar dinheiro. A gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Depois, aos 14 anos, eu fui padeiro, atendente de padaria da minha família. Depois eu trabalhei na S-Sul ali como almoxarife. Depois entrei no Sicredi, fiquei praticamente 10 anos no Sicredi, onde eu aprendi muito sobre finanças, onde eu construí minha carreira praticamente lá. Aos 29 anos eu fundei a Jota. Também aos 29 anos eu entrei numa empresa de tecnologia aqui em Caçapava. Quem conhece a Veluno Tecnologia, que eu tenho o maior carinho enorme pelas pessoas que estão lá e pela empresa. E aos 32 anos, ano passado, eu resolvi ter a carreira solo aí e desenvolver de forma integral a J Soluções. Um pouquinho sobre as minhas formações aqui. Eu sou formado em Ciências Contábeis, tenho pós-graduação, graduação em Gestão de Negócios das Pessoas, enfim. Aí tem o meu currículo que eu não vou estar falando muito do meu currículo, mas eu acredito muito que o conhecimento liberta. Então, quanto mais conhecimento a gente tiver, quanto mais a gente buscar conhecimento, mais condições a gente tem de ajudar as pessoas, mais condições a gente tem de poder prosperar na vida. Então, eu sou, digamos assim, viciado em conhecimento e também em aplicar aquilo que eu estudo. Então, eu venho trabalhando e estudando muito forte nos últimos anos e pelo menos uma certificação por ano eu estou fazendo para me desenvolver. Tá bom? Aqui algumas escolas que eu me formei. Enfim, agora eu vou entrar um pouquinho aqui, antes de chamar o nosso convidado, eu vou entrar num tema aqui muito importante, que é a missão, visão e valores da Jota. Por que eu trago isso num tema de educação financeira? Porque a missão, visão e valores é como se fosse o alicerce de uma pessoa e o alicerce de uma empresa. Então, todo mundo tem que ter constituída essa missão, visão e valores. Então, eu vou trazer aqui a missão e visão e valores da Jota, e você pode estar aí refletindo sobre a sua e verificando, né, como incluir isso dentro. A gente vai falar sobre isso durante a jornada, mas já ir refletindo se você tem uma missão, se você tem uma visão e os seus valores. Então, assim, pessoal, a missão da Jota, quando eu criei a Jota, eu criei ela, a primeira coisa que eu criei foi a missão dela. E a missão da Jota, ela está muito, muito interligada com a minha missão de vida. Então, a missão da Jota é disseminar conhecimento e educar para impactar vidas e gerar soluções para as empresas. Então, o que eu estou fazendo aqui nesse exato momento? Eu estou cumprindo a missão da Jota e a minha missão de vida. Que a minha missão de vida é ajudar as pessoas através do conhecimento, através de uma educação, através de um método. Então, o meu objetivo aqui é ajudar as pessoas para que elas consigam, através desse conhecimento, melhorar
as condições de vida e consigam prosperar. A visão é ser reconhecida como uma empresa que gera resultados, né, e desenvolvimento aqui para os clientes, parceiros e sociedade. E vive sua missão e seus valores. Eu tenho também uma meta aqui, até o final de dezembro de 2020, impactar 5.000 vidas. Então, dentro da minha visão, hoje agora nós temos aqui 29 pessoas ao vivo, online. Então, de certa forma, nós estamos impactando vidas. Então, a missão da minha empresa, a minha missão de vida é impactar vidas. Então, eu coloquei aqui um número, e esse número eu corro atrás todos os dias que eu me levanto de manhã para cumprir minha missão e para chegar na minha visão, que é impactar 5.000 vidas até dezembro de 2020. E os valores AJ, que são os meus valores também de vida, é felicidade, resultado, respeito, relacionamento ganha-ganha, desenvolvimento contínuo e, muito importante aqui, o sonhar e o propósito de vida, que é o que a gente vai falar muito aqui nessa live, tá bom, pessoal? É o sonhar, o propósito de vida, a consciência, estar acordado frente aos números, frente às finanças. Bom, então, acho que já vou chamar o Roger, meu convidado especial. E vamos lá, Roger. Vamos ativar o Roger aqui. Boa noite. Ei, Roger. Tá me ouvindo? Me escuta? Tô ouvindo. Beleza, boa noite, pessoal. É uma alegria aqui nessa jornada junto com o Jordani. Acompanho a trajetória do Jordani faz um bom tempo aí. Desde um pouquinho antes dele voltar para Caçapava do Sul. Antes de sair de Caçapava, a gente já começou essa parceria aí de troca de conhecimentos, enfim, e agora com o método CORE, eu sinto que o Jordani tem um diferencial muito grande, vamos dizer assim, uma estratégia muito interessante para trabalhar educação financeira. Eu não diria nem educação financeira, como a gente conversava outro dia, ele me dizia consciência financeira, que é muito mais do que educação financeira. Exatamente. E deixar para o Roger, né, se apresentar, mas o Roger é uma pessoa que vive muito diariamente essa questão da consciência, estado de presença, pratica meditação, né, Roger? Estuda muito desenvolvimento humano e comportamental. Então, eu resolvi convidar o Roger para dividir comigo essa live, porque é um tema muito importante, porque assim, o que acontece muitas vezes quando as pessoas querem organizar as finanças, né, Roger? Elas querem começar pela organização financeira. Uhum. E dentro do método que eu desenvolvi 3 passos que levam a pessoa à realização financeira. Leva a pessoa a se organizar e realizar através das finanças. Mas o primeiro passo, antes de organizar, é a parte da consciência, que é o C do método CORE. Então, hoje nós vamos tratar aqui diretamente do primeiro passo para você mudar a sua relação com o dinheiro, mudar os resultados financeiros, vai ser através dessa consciência financeira. Tá bom? Que é o primeiro passo, porque muitas vezes a gente tenta organizar as finanças, só que a gente não tem consciência de onde a gente gasta, por que a gente gasta, como a gente gasta, quais estados emocionais que nos levam a gastar. Entende que é muito além da organização, de botar numa planilha lá e ter o controle financeiro. Eu garanto que muitas pessoas aqui já tentaram fazer organização financeira. Eu também, muitas vezes, acreditando, porque tinha ciências contábeis, trabalhava em banco, eu sabia sobre finanças. E muitas vezes eu tive muita dificuldade com dinheiro. E eu sempre me perguntava, Roger, assim, poxa, eu sou formado em contábeis, trabalho em bancos, eu tenho dificuldade de lidar com dinheiro. E via também muitos clientes lá do banco que eu trabalhava também com dificuldade financeira, ganhando muito dinheiro, profissionais da área econômica, da área bancária, também com dificuldade. E isso sempre me despertou interesse. Poxa, mas por que isso acontece? O que está ligado a... realmente é uma questão cognitiva, é uma questão racional, ou é uma questão emocional? É uma questão de estado de presença, de consciência. Então, em cima disso, desses estudos, a minha vivência, eu cheguei nesse método que eu chamo de método CORE, que são 3 passos, que é o conscientizar, organizar e realizar. Então, eu ensino os alunos a seguir esses 3 passos e, em cima desses 3 passos, as pessoas começam a ter melhores resultados financeiros e isso reflete em tudo na vida, né?
Até só trazer um pouquinho aqui, Roger, sobre o conceito do símbolo. Por que ele tem um coração ali que forma o método CORE? Por que eu trago o coração? Porque quando a gente está falando de questão financeira, de mudança de comportamento, a gente tem uma palavra aqui que é importantíssima, que é coragem. Para a gente mudar algo difícil na vida, a gente precisa do quê? De coragem. E o que é coragem? Coragem é agir com o coração. Então, quando a gente trabalha consciência financeira, a gente vai um pouco além da parte cognitiva e desce para a questão no coração, na questão emocional, na questão sentimental. A gente percebeu o quanto vale o dinheiro da gente e o quanto a gente tem que melhorar essa relação com o dinheiro para que a gente consiga melhorar a nossa vida como um todo. E isso, às vezes, precisa de coragem. Coragem para olhar o extrato bancário, coragem para abrir a fatura do cartão de crédito, coragem para botar os números na mesa, não fugir dos números. Então, eu trabalho em cima disso, que é muito além da parte cognitiva, é uma questão de comportamento e mudança de posicionamento frente às finanças. Então, o método CORE ele tem esse conceito do coração, porque ele vem muito ao encontro disso, do sentimento e da emoção. Quer completar alguma coisa, Roger? Não, é isso aí. Essa questão de, antes da organização ter a consciência, esse é o ponto cego, que geralmente, quando a gente quer estruturar alguma área da vida, geralmente não nos ocorre, que primeiro a gente precisa entender o que essa área representa para nós, antes de efetivamente conseguir produzir uma mudança. Às vezes a gente pensa em mudar alguma coisa, mas a gente não sabe o que dentro daquela coisa precisa mudar. Então, sem primeiro tomar consciência do significado, do valor de cada coisa, porque dinheiro é uma coisa que nós trocamos por outras coisas. Então, e por sua vez, se adquire o dinheiro, como o Jordani mesmo estava falando, através também de uma troca. É a nossa energia, o nosso tempo de vida, são as outras coisas da vida que nós sacrificamos para conseguir o dinheiro que nós temos. Então, nós temos que entender que essa moeda de troca, ela tem um valor simbólico para nós, que é muito diferente do valor que efetivamente o dinheiro tem. E compreender isso, e compreender como se aplica esse valor, como se aplica nas coisas da vida, é o primeiro passo para, então, poder estruturar a vida segundo um propósito. Uma pessoa que não tem um propósito, ela não vai saber organizar. Então, a primeira coisa é tomar consciência de como usa e por que usa, e quando usa. Aquelas perguntas básicas que a pessoa tem que fazer: o que, quando, como, onde, por quê. E então, a partir disso, aí sim, criar um método, criar uma estrutura, criar uma organização. E aí, então, quando o Jordani me apresentou o método CORE, até então eu não utilizava nenhuma metodologia de organização financeira, de consciência financeira. E me impactou bastante a maneira como ele organizou, estruturou esse método. E eu comecei a usar através de uma conversa que a gente teve, eu comecei a utilizar alguns princípios que a gente estava ali conversando. O Jordani dizia: puxa, mas se fizer isso desse jeito, então eu digo: puxa, isso aí é potente. E eu fui me dando conta que eu buscava ter essa organização em várias áreas da minha vida, e talvez por não compreender o valor que o dinheiro tinha para mim, eu não utilizava isso dentro da área financeira. Então, eu comecei a aplicar, que são esses preceitos que o Jordani vai trazer dentro do método CORE, na realidade, eles são princípios universais, princípios que vão nortear a pessoa em qualquer área da vida que ela queira organizar, que ela queira se desenvolver. E a partir do momento que ele me disse isso, ele foi me explicando, eu digo: puxa, mas isso aí é o próprio método para despertar em qualquer área da vida. Tem que seguir esses 3 passos, tem que ter uma consciência, tem que entender como aquilo está nesse momento. A partir desse momento, começa a organizar, começa a estruturar, define metas, define um propósito, e então caminha nessa direção e vai fazendo os ajustes. Eu digo: puxa, tá aí, ó, uma área que eu estava precisando iluminar na minha vida. E com uma conversa, ou 2, não sei quantas que a gente teve, Jordani,
aquilo ali me impactou e eu comecei a utilizar e comecei a ter resultados bem interessantes. Então, assim é a consciência, né? Enquanto ela não ilumina uma área, a pessoa ela pode se desenvolver muito bem em outras coisas. Se ela não iluminou naquela área a gente permanece dentro da obscuridade. E no meu caso específico, a questão financeira era assim. E como o dinheiro e o trabalho são um meio para a gente atingir os nossos objetivos, se a gente não souber lidar bem com essa ferramenta, com essa energia, digamos assim, a gente vai ter muita dificuldade de atingir nossos objetivos. Então, lidar bem com o dinheiro vai muito além de guardar dinheiro. A gente tem que guardar dinheiro com propósito, guardar dinheiro, como o Roger falou, guardar dinheiro com objetivo. A gente tem que carimbar o dinheiro da gente. Então, a gente tem que botar destino para o dinheiro, porque a gente está trocando nosso tempo, nossa energia por dinheiro. E aí, quanto a gente está dando valor para esse dinheiro? Então, isso é consciência financeira, é um passo antes da organização. E o tema da live de hoje, Roger, é um tema bem engraçado, digamos assim, ativar o modo acordado. Talvez muitas pessoas vão dizer, poxa vida, como assim ativar o modo acordado? Eu me acordo de manhã cedo, todos os dias, como assim? Só que a gente tem, né, em torno de 95% do nosso comportamento, muitas vezes são inconscientes e automáticos. Então, isso reflete também na área financeira. Então, o que seria, então, Roger, explica para nós como seria essa questão, se a gente tem que ativar o modo acordado, como a gente tem que entender o que é o modo dormido, digamos assim. Tu poderia nos explicar o que seria esse modo dormido? Vamos imaginar assim, ó, todos nós, quando acordamos de manhã, nós temos a impressão que estamos acordados, porque estamos caminhando, com cada um de nós segue sendo orientado por um mundo interior. Esse mundo interior, ele tem os seus padrões, esse mundo interior, ele, dentro dele, as coisas assumem valores que são só nossos. Então, nós vivemos dentro de uma bolha de realidade construída que é individual, é personalíssima. A pessoa que está do lado da gente, convivendo todos os dias, não percebe essa realidade. E é muito fácil, por estar orientado por valores que são internos, é muito fácil a gente cair em padrões automáticos de comportamento, que é o que a gente chama o modo piloto automático. A pessoa, ela responde às demandas da vida segundo valores que ela carrega dentro. E que se ela não conhece esses valores, ela vai seguir a vida toda se orientando por isso e tendo os sucessos e os insucessos da vida baseado nisso, e vai achar que isso são, vamos dizer assim, que é sorte, que é azar, enquanto que é pura inconsciência. Então, a maneira como nós nos comportamos em relação aos nossos recursos, sejam eles quais forem, e o dinheiro é um dos tantos recursos que nós temos, e que muitas vezes as pessoas pensam que é o único recurso, né? É o principal recurso na vida. É muito engraçado quando a gente conversa com pessoas que na conversa se perguntam, e o fulano como é que tá? E muitas vezes o como tá é sinônimo de como tá financeiramente. As pessoas dizem assim, não, o fulano está muito bem, está num emprego muito bom. Não, mas peraí, mas como é que o fulano está de verdade? Ou seja, ter dinheiro não significa estar feliz, estar bem. Às vezes o dinheiro ele pode ser fonte de problema e de preocupação para uma pessoa. Ter dinheiro demais, às vezes pode ser tão ou mais perturbador do que não ter dinheiro. Vai depender de uma série de circunstâncias. Quando uma pessoa, por exemplo, ela tem dinheiro suficiente para viver bem e ela percebe que tá legal a maneira como ela está se relacionando com isso, é ótimo. Mas e quando a pessoa tem dinheiro demais, por exemplo, e esse dinheiro ele é fonte de preocupação, porque por conta do dinheiro dela, ela tem medo, está o tempo todo com medo do que vai acontecer, com medo de sequestro, com medo de assalto, com medo e com insegurança em relação às pessoas com quem ela convive. Imaginem, provavelmente as pessoas que estão escutando hoje a live não devem viver essa situação, mas para muitas pessoas é uma preocupação não saber se as pessoas com quem essa pessoa convive, se realmente amam ela pelo que ela é, ou se amam ela pelo que ela tem. E isso seria terrível, né? Essa insegurança, essa incerteza seria terrível. Então, existem muitos recursos na nossa vida. E se nós não entendemos e colocamos eles
na sua justa medida, com equilíbrio, pode ser que uma pessoa tenha muito mais recurso numa área e faltando em outras áreas, como, por exemplo, uma pessoa pode ter muito dinheiro, mas ela trocou esse dinheiro pela vitalidade dela, ou seja, ela se exauriu e ela trocou isso por dinheiro. Então, ela tem muito dinheiro, mas não adianta ter dinheiro daí porque não tem saúde. E quantos outros recursos na vida nós temos? Então, se a pessoa ela não sabe gerenciar isso aí, isso pode, o excesso também pode ser prejudicial. Excesso de qualquer coisa significa sempre não abundância. Abundância e excesso são coisas diferentes. Excesso significa que existe algo em detrimento de alguma outra coisa. Se você tem alguma coisa demais, significa que você não está usando aquele excesso, e significa que alguma outra área da vida está descoberta. Então, é nesse sentido. Então, o piloto automático, ele vai acontecer sempre que a gente se orienta por um padrão de comportamento que a gente não está entendendo para onde que ele está nos movendo. E aí, a comparação com o modo acordado é o momento em que a pessoa faz os questionamentos. Ela se pergunta por que ela está fazendo isso? Por que ela está tomando essas decisões? Não tomar decisões também significa decidir. Exatamente. Não ter um rumo também significa estar rumando em direção a algo. Inclusive, a palavra destino, ela se origina disso, né? Destino é sem noção, é falta de tino, é falta de controle do que a pessoa deveria estar fazendo com a sua própria vida. Chamamos de destino quando estamos à deriva. E não é isso que nós queremos para as nossas vidas. Então, a gente tem que ter muito claro que iluminar esse setor da nossa vida, nesse caso, estamos falando da parte financeira, é importante para conseguir dar o valor adequado e, a partir disso, criar parâmetros, criar critérios para conseguir fazer boas escolhas, já que disso é que vai resultar uma vida plena, uma vida feliz, uma vida em que a gente tem o necessário para poder desfrutar de todos esses recursos, não só do dinheiro, mas que nós possamos dedicar tempo para os nossos relacionamentos, tempo para a nossa saúde, tempo para todas as coisas que verdadeiramente importam, e o dinheiro entra dentro disso, na sua medida. Perfeito. Quando a gente coloca o dinheiro como, não, o dinheiro soluciona tudo, nós já partimos de um parâmetro que seguramente ali adiante vai resultar em problemas. Então, é nesse sentido o modo acordado a que o Jordani se referia. Né? Verificar quais são as suas metas, os objetivos e utilizar esse dinheiro, né, como um meio para que tu possa alcançar. Exato, então, dinheiro é meio. É meio, não é fim. Então, a busca da consciência financeira é a busca do equilíbrio da vida, porque quando a gente está com problemas financeiros, a gente aumenta a ansiedade, aumenta a angústia, gera problemas na família, gera problemas no trabalho. Eu tenho uma experiência bem grande aí de RH e vi muito bons profissionais pedir demissão porque estavam com problema financeiro, achando que o seguro-desemprego, lá todos os ganhos lá quando a pessoa é demitida, ia resolver o problema financeiro dela. Só que ela não mudou o comportamento, ela não mudou a forma de ver as coisas, ela não adquiriu conhecimento, ela não teve uma mudança comportamental. Então, o que vai acontecer vai se repetir de novo. Vi também muito as pessoas ir no banco e parcelar, vamos supor, o cheque especial e cartão porque está atolado. Passa 4, 5 meses, acontece o quê? Repete o filme de novo, gera recorrência, porque ela não mudou a forma dela encarar aquilo. Ela não adquiriu uma nova estratégia, uma nova forma de ela se comportar frente às situações. Isso é consciência financeira. É estar acordado, é ter consciência assim, poxa, eu preciso disso, né, Roger? Devo comprar? Quem sabe eu ponho a cabeça no travesseiro e passo umas 2 noites pensando. Eu garanto para vocês que a vontade, até a gente esquece daquele item, que muitas vezes a gente é condicionado e metralhado, essa é a palavra, pelo marketing e pelo crédito fácil. Compre, 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 50% off, tem mais promoções tem, não perca, somente hoje. Tudo isso são gatilhos mentais que nos são colocados para que a gente faça a compra por impulso. Porque se a gente não tem a consciência, a gente entra de forma automática. Porque os gatilhos mentais, Roger, eles se comunicam com a emoção.
E quando tu não está atento, digamos, com a consciência, tu automaticamente tu se comunica com esses gatilhos e às vezes tu acaba comprando coisas que não eram tão importantes naquele momento, ou muitas coisas vão até fora. E aí começa o descontrole financeiro. Hoje em dia a gente tem um padrão de comportamento social em que, na ausência de ser alguma coisa, nós podemos ter. E disso decorre uma série de problemas. Esse problema, essa ausência da ênfase no ser, no tornar-se, e a ênfase no parecer ou no ter, vai construindo comportamentos de consumo em que nós somos segundo o que temos. Então, é como se fosse o nosso cartão de visitas, né? Então, eu preciso ter um determinado bem, um determinado produto, para mostrar para as pessoas que eu sou bem-sucedido, que eu sou feliz, que não sei o quê. E aí isso vai gerando novos problemas, porque nós temos que pagar por isso tudo. Além disso, esse comportamento de consumo, ele vai criando dentro das pessoas uma espécie de válvula de escape para a ansiedade, para a tensão, para os problemas. Quantas coisas na vida das pessoas nós compramos porque nós queremos, de alguma maneira, compensar a angústia, a ansiedade, o vazio, a tristeza. Eu lembro, eu não cheguei a ouvir isso diretamente, mas eu ouvi uma entrevista depois de um, de um autor de um best-seller aí, que ele dizia que quando houve aquele episódio da queda das Torres Gêmeas, o presidente norte-americano recomendou que naquele momento de luto e de tristeza, que as pessoas comprassem, que as pessoas fossem aos shoppings, que fossem às compras para aliviar essa angústia. A gente vê que, em vez de vivenciar um momento de dor, um momento de luto, que é o normal quando nós entramos num período de sofrimento, e olhar para dentro disso e conseguir acomodar isso para então seguir adiante, nós temos já por padrão, por piloto automático, anestesiar. Então, como é que eu preencho o vazio da tristeza? Como é que eu preencho o vazio da angústia? Se eu não tenho essa capacidade, esse costume de olhar para dentro, de entender o que está acontecendo dentro de mim e vivenciar isso, porque hoje nós vivemos também uma cultura de que não é bom vivenciar as coisas tristes, não é bom ficar muito tempo nesse aspecto difícil e pesado. Passar mas às vezes luto, né? Exato, nós não elaboramos lutos, nós não fazemos os fechamentos das coisas que nos incomodam. E aí, por conta disso, a gente vai construindo esse comportamento de se anestesiar, e tomamos péssimas decisões utilizando não só o dinheiro, como a gente conversava um pouquinho antes, eu e Jordani, não se trata nem de dinheiro, se trata de crédito. Porque na maior parte das vezes, nós não estamos pagando pelas coisas, nós estamos assumindo uma promessa de pagar. E isso é terrível, porque daí a pessoa ela não olha o preço das coisas, ela olha o preço da parcela. Mas ela toma essa decisão várias vezes por mês. E isso vai se acumulando. Ou seja, de que maneira a gente está lidando com a nossa angústia, de que maneira que nós estamos preenchendo esse vazio que carregamos dentro, essa ansiedade, essa angústia, baseado no nosso comportamento de consumo. Quantas vezes a gente não foi para o shopping ou foi até para as lojas virtuais para comprar coisas que a gente não precisava. E a gente comprou simplesmente para preencher algo, né? Ainda mais nesse momento que a gente está passando uma dificuldade tremenda aí. Claro. Ninguém sabe quase lidar com isso, né? Porque é uma coisa tão nova. E pegou todo mundo de surpresa. E muitas pessoas estão usando, às vezes, a compra pela internet. Então, porque assim, ó, o pessoal está deixando de gastar em algumas áreas, mas estão investindo dinheiro em outras, né? Então, está aumentando o consumo em outras áreas e às vezes está dando esse desequilíbrio até na saúde física e emocional das pessoas. Então, muito cuidado nesse momento que a gente está passando, de ter essa consciência financeira, ela também ajudará nas outras áreas da vida.
Se eu tiver consciência, tiver digamos assim, um objetivo, uma meta, por que eu vou deixar de ter um prazer momentâneo se eu não tenho um prazer futuro definido? Então, ter definido com clareza o que se quer é também um ato de consciência financeira. Ó, eu vou reter esse dinheiro aqui, não vou gastar em prol desse objetivo que tem a ver com a minha vida, tem a ver com os meus valores, tem a ver com a minha visão, tem a ver com a minha missão de vida. Tem muitas pessoas que querem, às vezes, fazer uma transição de carreira, mas não se organizam, né, Roger, financeiramente para fazer isso. Claro. E aí Sabe eles que ficam... eu, Pode eu, falar. eu acho muito interessante aquela história que o Jordani conta, que eu já tinha ouvido, uma outra vez eu já tinha escutado, de que ele juntou dinheiro vendendo picolé, ele juntou dinheiro para comprar a bicicleta. Existe um peso simbólico muito grande nisso. Sim. E é uma coisa que a nossa cultura, devido ao crédito fácil, ao parcelamento, se parcela em 12, 18 vezes, se parcela até o infinito as coisas para poder ter, só que, claro, isso tem um preço, você paga 2, 3, 4 vezes, às vezes. Por exemplo, um carro, dá para parcelar em quê? 60 vezes, Jordani? Por aí, 72 né? até agora tá. Quantas? 72. Muitas vezes. 72. Tem Então, crédito consignado em 84 vezes. pois é, e aí o que que acontece? Você paga 2 carros nisso, tudo bem, mas se consegue ter a coisa na hora. Só que Exato. isso também nos priva de uma conquista Exato. de longa duração. Nós estamos cada vez mais acostumados a viver o imediatismo das coisas. A gente está perdendo, como cultura, como povo, como sociedade, a gente está perdendo o sabor das coisas que são conquistadas assim, de centavo Sim. em centavo, e não falando só em dinheiro, agora em todas as coisas. Por Exatamente. O exemplo, passo em passo. como eu sou instrutor de meditação, me chama muita atenção isso para essa área, né? Por exemplo, as pessoas cada vez mais querem saber das meditações de 3 minutos. Meditação de 1 minuto, meditação de 3 minutos, meditação de 5 minutos, medite agora. E meditação não é isso. Meditação não é o sentar para meditar. É uma maneira de viver a vida, é uma maneira contemplativa, uma maneira reflexiva. Ou seja, será que a gente não está desenvolvendo a cultura do miojo para todas as coisas, né? A cultura do instantâneo, e trocando as coisas de longa duração, perdendo o valor que essas coisas têm, em prol das coisas que são instantâneas e rápidas e nos satisfazem nesse momento? Será que a maneira como nos relacionamos com outras pessoas também não carrega um pouco dessa cultura? Será que, por exemplo, os relacionamentos eles não estão durando cada vez menos porque a gente pensa no instantâneo, pensa no imediato bom, não tenta consertar as coisas? Eu sempre gosto de contar uma história que eu nem sei se é verdade, mas não importa se é verdade, o sentido dela é profundo e aí se torna verdadeiro, que é a história que diz que um casal que estava fazendo 50 anos de casados foram entrevistados por uma repórter, né? E a repórter foi lá, entrevistou e perguntou qual era o segredo de um casamento longo. E aí a senhora disse que eles eram de um tempo em que, quando as coisas quebravam, a única coisa que podia fazer era consertar, não dava para trocar. E hoje a gente vive a cultura do substituir, as coisas não tem mais peça de reposição, nem são feitas para ter peça de reposição. E isso a gente vive com dinheiro também. O dinheiro ele é um recurso de satisfação imediata. Você compra as coisas e o comprar, muitas vezes, não utilizar o que comprou, já é a recompensa, já é o prazer. Porque daí a pessoa se sente bem. Eu compro, eu provisoriamente eu esqueço daquele mundo difícil, aquele mundo onde eu tenho contas. Eu não olho para o meu saldo bancário, eu não olho para o extrato. Uma forma de alívio, né? Claro, eu me alivio provisoriamente e digo, não, vamos fingir que está tudo bem e eu posso comprar. E aí eu compro, me sinto bem com isso e parece que esse problema ele desaparece porque eu fecho os olhos para ele. Será que a gente não está vivendo com o dinheiro essa relação de imediatismo e que
ela, na verdade, é empurrar para debaixo do tapete os nossos problemas. Sim, perfeito. E isso acaba gerando depois preocupação, estresse financeiro, Mais né? angústia, o buraco aumenta, né? O buraco aumenta, né? Em vez de a gente colocar o número na mesa e buscar ter essa consciência dos números e correr atrás para melhorar a relação com o dinheiro, a gente acaba usando o dinheiro como uma válvula de escape em questões emocionais e isso acaba afetando na nossa roda da vida, né? Digamos assim. Uhum. Eu tenho um slide aqui, Roger, que vamos compartilhar com o pessoal, que eu acredito que seja uma escada, digamos assim, para atingimento dos objetivos e realidade. A gente poderia falar sobre cada passo desses aqui e para que a gente verifique o quanto é importante a gente caminhar na direção para atingir um objetivo e realizar esses objetivos, a gente tem alguns passos para chegar até lá. Que é o primeiro que a gente está falando aqui, que é a conscientização. É verificar para onde é que vai cada centavo do dinheiro, por que eu gasto o que eu gasto, como eu gasto, quais os meus objetivos que eu quero, qual é o meu estado desejado que eu quero chegar, como vou fazer para esses sonhos, objetivos entrarem no meu orçamento financeiro. Porque, quer ver uma coisa aqui? Ó, consciência financeira é também se colocar em primeiro lugar. Por que eu falo isso? Porque nós temos um modelo mental que a gente coloca todo mundo à frente e nós em último. Porque a gente diz para a gente mesmo, assim, uma crença, se sobrar, eu guardo para os meus sonhos. Se eu conseguir pagar todas as contas e sobrar, eu vou lá e deposito numa poupança ou eu guardo no cofrinho, no porquinho. Esse modelo mental, a gente está colocando a pessoa mais importante na nossa vida em último lugar. Que a gente está dizendo para os nossos sonhos, para os nossos objetivos, dizer assim, pá, olha, se der uma sorte, se der um eclipse solar lá e tal, se a coisa ficar tudo bem, eu guardo dinheiro. Então, se a gente, o que acontece? Ó? Consciência financeira é se colocar em primeiro lugar. É aquela questão do salva-vida, né? O salva-vida, quando ele entra na água, ele entra primeiro para salvar a vida de quem? A dele. Porque se ele se afoga, a pessoa que está afogada lá morre também. Então, para a gente poder ajudar as outras pessoas, para a gente poder, a gente tem que estar primeiro acordado, consciente, não afogado. Então, o salva-vida, se ele está indo em direção à pessoa e essa pessoa está indo em direção a onde está levando essa pessoa e ele a um monte de pedras, ele usa a pessoa que está afogada como escudo para quê? Porque se ele bate a cabeça e fica inconsciente, os dois morrem afogados. Então, ele, por estar consciente, ele tem que salvar a pessoa, então ele tem que defender a vida dele. Então, se a gente pegar esse tema e trazer para a questão financeira, a gente vai se colocar em primeiro lugar. E vamos fazer uma reflexão aqui, que é a primeira pergunta lá da live. Quanto vale o teu dinheiro? Se nós pensar assim, com relação aos teus sonhos e objetivos, o quanto você está colocando sonhos e objetivos em primeiro lugar no teu orçamento. Isso tem valor no teu dinheiro, porque o dinheiro é um meio para a gente atingir nossos objetivos. Se a gente coloca nossos objetivos e sonhos em último lugar, dizendo se sobrar a gente começa a guardar, que é muito difícil assim, pode até conseguir, mas é muito difícil. A gente não vai conseguir chegar no atingir e realizar os objetivos. Então aqui tem o C do método Core e aqui tem o R do método Core. Então, existe um caminho que a gente tem que seguir, subindo escadas, adquirindo conhecimento, competências, técnicas, questões comportamentais, questões emocionais, mudar hábitos, crenças, o padrão comportamental. E aí, depois que a gente conseguir fazer isso, a gente vai começar a guardar, economizar. Para quê? Para realizar os objetivos. Se a gente guardar por guardar, no outro mês a gente saca o dinheiro e nem vê para onde é que foi. Se o dinheiro não tem um destino, se o dinheiro não tem um carimbo nele, a gente vai lá. Já aconteceu comigo isso muitas vezes. Eu consegui guardar o dinheiro feliz da vida. Ei, consegui guardar. Passou 2 meses. Ué, cadê o dinheiro? Até tomou Doril? O que aconteceu com esse dinheiro? Sumiu, né? Por quê? Porque a gente não carimba o dinheiro. Se a gente não carimbar o dinheiro, a gente não bota um objetivo. E uma coisa que o Roger trouxe aqui, muito importante, até eu vou fechar aqui para falar, que é a seguinte, ó, que é a questão do carimbar o dinheiro. Se a gente não tem consciência do que a gente quer,
a gente não vai conseguir guardar dinheiro. E isso é um ato de consciência. A gente saber o que a gente quer da vida e usar o dinheiro para atingir essa questão. Hoje em dia a gente vive muito aquele padrão de, bom, mas o que eu quero eu compro parcelado. E sempre que a gente comprar parcelado, e às vezes a gente vai ter que comprar, eu canso de comprar parcelado, exatamente, mas a gente está perdendo duas coisas nisso. Primeiro, está perdendo dinheiro. Perder dinheiro, como a gente está falando aqui, é um tempo de vida, é um recurso vital nosso que se transformou em dinheiro. Então, se a gente joga fora, é um tempo de vida que a gente desperdiçou. Poderia aplicar em outra coisa. E a segunda coisa que é a conquista do passo a passo, né? A conquista do chegar naquele ponto de poder fazer aquilo, porque aquilo foi uma caminhada até chegar àquele momento. E essa questão do cultivar alguma coisa, cultivar uma ideia, construir pouco a pouco, ou seja, isso serve para todas as áreas da vida, isso, como a gente estava dizendo, serve para os relacionamentos, serve para o autoconhecimento, esse permanecer dentro de um propósito tempo suficiente para que o próprio propósito vá se revelando, que ele vá mostrando os seus contornos, os seus caminhos, vá se tornando viável pela consciência que a gente vai tendo por permanecer dentro dele. Isso é muito bonito. E isso nos constrói enquanto indivíduos. Seguramente uma pessoa que economiza moedas para comprar uma bicicleta, ela aprendeu uma coisa e ela valoriza esse aprendizado e o que ela conseguiu com isso muito mais do que uma pessoa que ganhou uma bicicleta. É diferente, é totalmente diferente. E aí que entra a questão de não simplesmente educar financeiramente, mas desenvolver consciência financeira. É mais do que educar. Porque educar, você aplica ou não aplica, é um conhecimento, é cognitivo. Enquanto que consciência financeira, como todas as outras áreas da vida, consciência envolve uma performance, envolve um aplicar aquilo que se percebe. Então, é muito mais poderoso. E nisso a gente vinha falando já, como a gente vai terminar daqui a pouquinho, deixa eu comentar o que eu comentei com o Jordani, quando ele disse, cara, eu vou fazer uma semana assim e tal, eu queria falar do método CORE, e aí eu comentei com ele o que para mim ficou do método CORE, porque, foi, como eu disse, foi uma ou duas conversas que a gente teve sobre esse método que o Jordani desenvolveu e que me impactaram, e eu tomei 3 decisões, e essas 3 decisões, para mim, elas foram bastante impactantes, ainda estão sendo impactantes, ainda estou implementando elas, mas eu busco utilizar como parâmetros para mudar os meus padrões de consumo, que são a primeira coisa. E por que eu criei isso? Porque eu sou uma pessoa naturalmente consumista. Eu acho que reconhecer-se como consumista é importante. É o primeiro passo, né? É o primeiro passo, reconhecer que sofre daquele mal, né? E graças a Deus, aqui em casa, minha esposa é a pessoa que tem os pés no chão. Ela é a pessoa que sabe guardar dinheiro, que sabe se planejar para fazer as coisas. Então, a gente acabou adotando uma postura, um complementar ao outro. Os casais costumam fazer isso com bastante frequência. Se um é permissivo, o outro se torna rígido. Se um é gastador, o outro se torna econômico. Existe uma compensação entre casais, assim. E é importante o casal falar sobre finanças e sonhos, não exatamente. Só DR, né? Mas para construir junto isso, exatamente. Em conjunto, né? É importante. E eu reconheço que ela tem essa consciência financeira muito desenvolvida, e eu, até então, eu não tinha. Então, para mim, me custava muito. Para mim, existia uma sensação de privação de liberdade quando eu pensava em economizar dinheiro. E eu ainda estou amadurecendo essa ideia, ela ainda não é uma ideia bem desenvolvida para mim e natural. Eu ainda estou nesse processo de desenvolver. Mas, conversando com o Jordani, eu tomei 3 decisões. E é sobre isso que eu queria trazer, esse relato de experiência, porque para mim já fez uma diferença gigantesca essas 3 decisões que eu tomei. A primeira decisão é: eu não compro mais na hora.
Essa foi a primeira coisa. Não, na verdade tem uma decisão anterior a essa. A decisão anterior é se fazer a pergunta, né? Se precisa daquilo. Bom, o problema dessa pergunta é que muitas vezes eu digo, não, eu preciso. e aí eu preciso adotar a segunda, né? Então, por isso que às vezes eu digo, vem antes, vem depois. Não, a primeira pergunta é, eu preciso disso mesmo? Eu preciso comprar isso que eu estou querendo? O problema é que eu me saboto muitas vezes e eu acabo decidindo que não, eu preciso, realmente eu preciso. E nisso eu lembro, aí que vem a diferença entre educação financeira e consciência financeira, né? Que eu lembro de uma frase de Sócrates, que diante de uma coisa belíssima lá que tinha, acho que em Atenas, eu não lembro mais direito da história, mas era uma coisa assim, diante de uma coisa belíssima, ele olhou para aquilo e disse assim, ó, tantas coisas lindas que eu não necessito. Eu digo, puxa vida, eu queria ser assim. Muitas vezes as coisas nos encantam e a gente diz, puxa, eu preciso disso. Então, mas essa é a primeira grande pergunta a se fazer. Eu preciso mesmo comprar isso? Eu preciso, nesse momento, reformar isso, comprar aquilo, trocar aquele outro? Bom, essa pergunta ela já pode servir de crivo para muitas coisas. Mas pode ser que a gente passe por ela e diga, não, mas eu preciso. E aí vem uma coisa que mudou muito a minha vida, isso que eu vou dizer agora, que é, mesmo sabendo que eu preciso daquilo, eu não compro no dia. Eu parei de comprar as coisas na hora. Principalmente porque eu tinha um padrão muito, muito recorrente de comprar cursos. Quando eu achava que precisava de, por exemplo, não, eu preciso agora desenvolver esse conhecimento, está na hora de estudar isso aqui. Às vezes eu comprava 2, 3 cursos de uma mesma coisa, porque eu olhava, não, esse curso é bom. Eu olhava, não, mas esse aqui é bom, eu vou dar uma olhada nos dois. E eu parei de fazer isso, adotando esse critério. Eu não vou comprar na hora. Que efeito isso faz? E detalhe, de novo, eu já tinha essa percepção de fazer isso, eu só não fazia. Porque uma vez, aqui mesmo na cidade de Caçapava do Sul, eu não lembro quem foi a pessoa que me disse isso, mas me disse uma coisa, uma pessoa lá da universidade, onde eu trabalho, na Unipampa. Uma pessoa disse que fez um projeto junto com os índios, foi lá fazer um projeto de extensão, eu nem lembro mais quem é a pessoa, mas eu lembro que a pessoa foi lá oferecer o curso, o projeto que queria fazer com os índios, que ia ajudar os índios, não sei o quê, de uma tribo próxima aqui da cidade. E o cacique, o paje, eu não sei como é que chama, se é cacique, ele disse, muito legal, muito interessante. Então você faz assim, ó, você vem amanhã que eu dou a resposta. E a pessoa achou aquilo muito curioso e disse, por que amanhã? E ele disse, não, porque a gente não toma decisões sem esperar uma lua passar. Quando eu ouvi isso, me disparou um alerta, isso é importante. Eu me dei conta que isso faz a diferença, porque muitos dos nossos comportamentos de piloto automático, eles passam quando o estado que nos move naquela direção passa. Ou seja, a lucidez, às vezes, é uma redefinição da experiência que se viveu antes. Ou seja, a gente consegue ter mais clareza quando a gente passou por aquilo. Passa um tempo da vontade e a gente revisita a vontade e diz, não, mas peraí, talvez eu não precise disso, ou talvez eu possa pesquisar um pouco mais, ou quem sabe aquilo que eu tenho eu possa fazer de uma outra maneira, enfim. Então, vai agregar na minha vida. Exato, ou seja, essa foi a grande, grande coisa, assim, que conversando com o Jordani me deu o estalo que, puxa, é muito importante isso. E era o que o cacique lá, o pajé, não sei como é que chama, ele já tinha dito, espera passar uma lua, não compra na hora. Então, adotar isso como parâmetro, tá mesmo, mas eu preciso comprar, ok, espera, compra no dia seguinte. Deixa em aberto, e espera um pouquinho, espera a poeira baixar para ver se precisa mesmo. Visita o teu orçamento, verifica se está dentro do teu orçamento. Se pode, nesse momento, se comprometer, se realmente não pode, deixar isso para um pouquinho depois. Se ao invés de parcelar aquilo que você quer comprar, você não pode juntar aquele dinheiro e pagar menos por aquilo. Ou seja, se nesse momento você precisa fazer... Tem um ponto importante aí, Roger, de falar sobre juntar para realizar. Porque às vezes a gente coloca a felicidade em ter aquilo. Mas é tão prazeroso tu ir juntando mês a mês
e tu sentir São que tá mais duas, né? próximo. Duas felicidades. Exato, porque a felicidade já tem que ser no percurso. Se a gente Claro. olhar esse percurso aqui, olha só, eu aposto para vocês que tem muito mais ganho na caminhada do que simplesmente no atingimento daquele objetivo lá, seja ele qual for. Perfeito. Eu nem sei qual é o objetivo que vocês têm em mente aí, mas eu tenho certeza que o ganho que vocês vão ter na caminhada, ele é muito maior, porque na caminhada vai ter desenvolvimento de competências, vai ter mudanças de crenças, vai ter uma clarificação do que se quer, um norte para a vida, vai melhorar as relações pessoais, no trabalho, na saúde. Então, tem muitos ganhos ocultos que estão agregados no teu objetivo, que eu garanto que a caminhada ela tem mais valor que a própria chegada. Quando tu chegar lá, tem dinheiro para comprar um carro, poxa, mas talvez o carro não vou comprar esse carro agora, vou comprar um outro, ou enfim, eu vou investir em outra coisa. Mas olha, tu juntou o dinheiro, o que fez tu juntar esse dinheiro foi todo um desenvolvimento que tu aprendeu, e o que a gente aprende, o que a gente traz para a consciência, a gente não perde mais. É uma competência que se adquire, né? É uma E tem competência mais. Tem uma questão desdobrada dentro desse processo, que é a pessoa se perceber nesse processo como vencedora. A capacidade de olhar e dizer, puxa, mas eu consegui fazer isso. E aí vem um processo que é muito interessante, que é, quanto mais tempo uma conquista leva ao se realizar aquilo, maior é o nível de realização da pessoa olhar e dizer, puxa, mas eu posso. Olha só, se eu fui capaz de fazer isso dessa maneira, quantas outras coisas essa capacidade de ter realizado, de que maneira que isso vai para dentro do nosso arsenal de competências e influencia na nossa identidade e em outras decisões que a vida vai nos apresentar. Porque é diferente. Uma pessoa olha para si e diz, quando ela vence uma coisa, quando ela atinge um objetivo, ela vai para a próxima batalha em outra condição. É uma condição muito superior à condição anterior. Né? Então, essa é a segunda competência. E a terceira, que eu aprendi também com o Jordani, com o método CORE, é a questão de anotar os gastos. E eu não anotava, eu sabia que era importante anotar, por conta de outras coisas da vida que eu construo diários, eu trabalho com diários, eu utilizo o diário na minha vida para outras coisas. E aí eu me dei conta, eu digo, puxa, mas para aí, existem métodos, por exemplo, para a pessoa perder peso, simplesmente anotando o que come. Por quê? Porque o fato da pessoa anotar é uma prova contra ela mesma dos excessos que ela está cometendo. Exato. Registrar permite revisitar a própria experiência e aperfeiçoar ela para as experiências futuras. Quantas vantagens pode ter de anotar? E aí eu comecei a registrar, eu comecei a anotar faz pouco tempo, ainda não tem 2 meses, mas isso já fez uma diferença bem significativa para eu conseguir entender. Porque é que nem o Jordani estava dizendo outro dia, se você vai construir uma casa, bom, você vai construir uma casa, você precisa primeiro saber como é que é o terreno. Você tem que saber a metragem do terreno, para que lado você vai botar a janela para ter mais sol no inverno, menos sol no inverno. Enfim, isso é consciência. É você iluminar essa área da sua vida para poder entender de que maneira que então vai poder planificar em cima dela. Então, essas foram as 3 grandes aprendizagens que eu tive com o Jordani em relação à consciência financeira. É isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Está sendo muito boa a live. Roger, eu vou ler aqui no celular alguns comentários, né? Uhum. A gente está usando uma ferramenta nova aqui, então a gente está aprendendo com ela também. Vamos voltar aqui um pouquinho, o pessoal dando boa noite, né? Enfim. Aqui a Márcia falando, anotando, conscientizar e organizar. Também a questão que realmente sem propósito não saberemos onde chegar, importantíssimo, realmente, porque a gente tem que ter um propósito, porque se a gente não sabe onde a gente quer chegar, qualquer lugar serve, já começa por aí, né? Claro. Então, por que eu vou guardar dinheiro se eu não sei onde eu quero chegar? Então, ter um estado desejado, ter um objetivo, vai fazer toda a diferença na sua vida financeira, e sem contar na vida como um todo. Temos aqui um outro comentário, né? Perdemos o sabor das conquistas, né? Realmente, ela colocou concorda.
que a gente tem que conquistar é valorizar cada centavo do nosso dinheiro, realmente, é valorizar cada centavo do nosso dinheiro, do nosso tão suado dinheiro. Porque não é o dinheiro em si, é a atitude É a frente a atitude. isso. E deixa eu fazer um comentário sobre isso, que também há muitos anos atrás me chamou a atenção, de uma senhora que vendia mel. E então ela vendia por faz tempo, né? Ela vendia por R$ 9. Não, perdão, ela vendia por R$ 10 e ela comprava o mel para revender por 9. E eu perguntei para ela, eu digo, puxa, mas a senhora ganha um real em cada quilo de mel que a senhora vende? Como pensando, puxa, é pouco. E aí ela me disse assim, ó, quem não valoriza um, não valoriza 1000. É mais do que o R$ 1, é a Sim. atitude de utilizar o recurso de maneira justa. Perfeito, perfeito. Uma lição de grande Porque assim, sabedoria. ó, e outra coisa, Roger, é assim, as pessoas devem se perguntando assim, poxa, estão falando em guardar se eu não consigo pagar minhas contas. Mas assim, ó, comecem com um sonho nem que for de R$ 50. Porque nós estamos falando aqui de atitude, de comportamento, de consciência, não é de valor, não é de dinheiro, não é de grandes, mirabolantes sonhos. Ser consciente financeiro é saber lidar com os recursos que tem, seja ele financeiro ou outro tipo de recurso. Os recursos que o universo nos possibilita. E Então a gente tem que mais, ter. Vai perdão, lá. pode completar. Não, conclui para nós aí. Eu acho que E você. mais, aprendendo a lidar com um recurso, nós conseguimos utilizar essa estratégia para lidar com os outros recursos da vida, né? Exatamente. Exatamente. É perfeito. Então, ser consciente financeiramente é isso, não é tornar, aqui no objetivo não é, claro, obviamente, há poucas pessoas queiram se tornar ricas, é saber lidar com o dinheiro que tu ganha e carimbar, ter objetivos, ter metas, ter propósitos de vida e usar o dinheiro, realmente, como a gente está falando aqui, como um meio. Não é simplesmente acumular riqueza por acumular. Tem tanta gente que tem muito dinheiro, às vezes tem uma vida sofrida, uma vida difícil, angustiada. Então, Miserável. miserável. Então, ela não sabe lidar com os recursos. Não é só para quem tem dificuldade de ter dinheiro. Quem tem dinheiro também tem dificuldade de ter consciência financeira. Então, não é só uma questão de quem não tem recursos e está passando por dificuldade. Porque o ser humano se move por duas coisas, né? Ou pelo amor ou pela dor. Geralmente, a gente se move mais pela dor. Então, geralmente, quem busca curso de educação financeira, consciência financeira, são pessoas que estão sentindo dores, né? Então, eu digo assim, por experiência própria minha, eu já passei por muitas dores devido à parte financeira, todos nós aqui já passamos, não existe ninguém perfeito. E por experiência de ver pessoas, que eu trabalhei em banco e vi muita gente sofrer por isso, e alunos do meu método sentiam muitas dores que o dinheiro proporcionava. Então, mudando a relação com o dinheiro, isso foi amenizado, crise de ansiedade, preocupações, estresse, né? Uma qualidade de vida muito maior. É esse o objetivo de trabalhar a consciência financeira. Então, queria deixar aberto também para perguntas. Quem tem perguntas pode largar aqui nos comentários do Facebook. A gente está chegando mais para o final da nossa live. Amanhã, Roger, a gente vai falar, enquanto o pessoal coloca aqui as perguntas, se colocar alguma pergunta aqui. O Kleber que está aplaudindo, dizendo que está muito boa a live, muito obrigado. Foco sempre, determinação, é isso aí. Amanhã, Roger, a gente vai falar um tema muito importante. Muito importante. Amanhã eu vou receber aqui a Alice Huerta. Ela foi também aluna do método, uma excelente profissional. E eu convidei ela para falar sobre dinheiro e os filhos, dinheiro e as crianças. Como a gente inserir o tema consciência financeira, né? Nesse momento que a gente está passando de pandemia, aí, os pais estão tendo que ensinar os filhos as matérias da escola. Então, eu pensei assim, poxa, é o momento da gente, então, agora, é o momento da gente levar um conhecimento para os pais começarem a falar sobre o tema. Porque se nós tivéssemos esse conhecimento desde pequeno, como é que seria a nossa vida hoje, né? Claro. Bem provável que nossa vida é muito boa, graças a Deus, mas seria bem provável que a gente teria uma consciência melhor financeiramente, nós seríamos mais organizados financeiramente. Então, começar desde cedo na criança lá é o que vai fazer com que a gente consiga um futuro melhor. Então, amanhã na live a gente vai falar
sobre como falar sobre finanças, dinheiro, educação financeira e consciência financeira para as crianças em cada fase da infância, né? Dos 2 aos 6 anos, dos 6 aos 9, dos 9 aos 12. Então, quem quer aprender sobre o tema e compartilhe, né? Comunique também para as pessoas que têm crianças em casa e têm filhos, enfim, e queiram aprender esse tema. E as crianças, né, aprendem por repetição. Então, se os pais não tiverem essa consciência financeira, dificilmente eles vão conseguir repassar isso para os filhos. E a gente tem um modelo mental do dinheiro adquirido dos pais. Ou é do conjunto dos dois, ou é um ou do outro. Então, nós nos reeducando financeiramente, tendo uma consciência financeira, vai fazer com que a gente possa também estar passando isso para os nossos filhos desde pequeno tendo uma oportunidade, digamos, de fazer diferente. Né? Porque claro, às vezes acontece a gente sair da adolescência e ir para o adulto lá sem saber lidar com dinheiro, aí pega cartão de crédito, pega cheque especial, financia carro, muitas vezes acaba entrando numa bolha, num ciclo vicioso e muitas vezes demoram muito tempo para sair. Então, o objetivo é a gente educar as crianças para que a gente torne um futuro melhor para elas. Hoje tem 64 milhões de brasileiros inadimplentes que não pagam as contas em dia. Então, e como dizia Pitágoras, eduquem as crianças e não será necessário corrigir os homens. Exatamente. Então é dentro desse projeto aí. Vamos ver se alguém mandou uma pergunta aqui. Legal. O pessoal mandando parabéns. A Lourdinha aqui mandando parabéns, queridos. A Márcia, parabéns, gostei demais. Um beijão para a Lourdinha, né? Nossa amiga aí. Um beijão para minha namorada Márcia também, que está sempre assistindo, compartilhando, apoiando. É isso. Então, está chegando ao final dessa live, pessoal. Espero que ela tenha contribuído com vocês. Deixei aqui embaixo, rolando num banner aqui, sobre um site aqui, ó, metodocor.com.br. Então, você que quer fazer parte de uma lista VIP com conteúdos exclusivos, é só clicar, acessar metodocor.com.br, colocar o seu e-mail lá, você vai estar recebendo continuamente conteúdos exclusivos lá para a área de membros. Tá bom? Então, quem tem interesse em aprofundar mais sobre o tema, vai ter esses 5 dias da jornada, amanhã com a Alice, falando sobre o dinheiro e os filhos, quarta-feira falando sobre criatividade com o Fernando Romero, e quinta-feira eu vou receber a Marilene, minha psicóloga. A gente vai falar sobre questões emocionais, né, questões do quanto o dinheiro acaba impactando, às vezes, na nossa questão emocional e psicológica. E sexta-feira eu vou entrevistar os alunos do Método Core. Eles vão contar a história de vida deles e vou contar como eles transformaram a relação deles com o dinheiro através desse método, através de um trabalho. Seja por treinamento, seja por terapia financeira. Então é isso. Agradeço a participação. Roger, muito obrigado. Foi um prazer muito enorme, obrigado. Assim, porque eu tenho tu, assim, como uma referência para mim, tinha amigo há muitos anos, um irmão aí, e foi muito bacana compartilhar contigo conhecimento, compartilhar energia, né, embora à distância aí, e fiquei muito feliz que as pessoas participaram aí, mandaram perguntas. Te agradeço de coração mesmo, e espero fazer mais lives aí sobre outros temas que a gente tem também. Isso aí. Ideias. É isso, então. Quer se despedir? Falar alguma coisa no final, Roger? É isso aí, só agradecer. Acho que são áreas da vida que a gente precisa concatenar, todas elas, né? A gente é um ser social, é um ser biológico, é um ser espiritual, é um ser financeiro. Então, a gente precisa olhar para todas essas áreas e ver em que área que não estamos conseguindo dar conta das demandas que ali existem, e então o caminho é a consciência, né? O caminho sempre vai ser o autoconhecimento e, a partir disso, a transformação do que nos incomoda, do que nos atrapalha. E o primeiro passo da jornada, então, é a consciência financeira. Então, como é que a gente ativa o modo acordado? Se perguntando se eu devo comprar, se eu posso comprar, se tem a ver com o meu propósito de vida, e anotando para onde que vai cada centavo do dinheiro, se percebendo gastando. Então, esse é o primeiro passo da caminhada, e ao longo da semana a gente vai falar mais sobre outras ferramentas. O objetivo aqui também é você sair dessa live aqui, dessa sessão, digamos assim, com uma ferramenta, para você aplicar já amanhã. Então, o objetivo amanhã, de cada um que está assistindo aqui essa live,
é ativar o modo acordado. Quando você acordar amanhã de manhã, vocês lembrem de mim e do Roger, ative seu modo acordado. Se perguntem se eu devo comprar, se eu posso esperar um dia para pensar, se tem a ver comigo, enfim. Ative esse modo acordado. Olha, eu tenho certeza que já vai ter resultado na sua vida, tanto financeiro quanto em outras áreas. Tá bom, pessoal? Forte abraço, fique com Deus. Uma boa noite a todos. Até mais. Tchau.